Gente, a Kumbuka aqui voltou. Eu aí deixei o comunicado no começo do vídeo, inclusive sobre os grupos, tá? E também o som aqui do meu celular deu uma pifada, eu não sei o que tá acontecendo, tava tudo pifando, e aí eu não consegui postar os vídeos. Mas aqui estou eu, e esse é um vídeo que eu já tinha programado pra fazer. E vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês. A Mika não deixa no vácuo porque ela quer. Então eu vim aqui falar sobre feridas emocionais. Porque quem não tem ferida emocional a esse ponto? Vamos falar sobre cuidados com a ferida emocional. Coisas que a gente não percebe, que as pessoas também podem não saber, mas que afetam negativamente. Obviamente, feridas emocionais vão afetar negativamente, mas de uma forma que as pessoas desconhecem ou acham que não. O primeiro cuidado que você tem que tomar é o trauma bond, tá? Trauma bond seria a ligação afetiva que você constrói com o seu trauma ou com a sua dor. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Tinha uma época que estava muito em alta, eu acho que ainda tem esse tipo de nicho por aí, enfim, que as pessoas depressivas criaram meio que uma forma de lidar ou cooperar com a depressão, romantizando a depressão. E vocês veem isso muito mesmo na internet, as pessoas romantizando depressão, sabe, fazendo aquelas brincadeiras, enfim, pra elas meio que redimirem da própria dor. O que é a questão aqui? É pra julgar? É pra condenar? Pra falar o que tá certo, o que tá errado? Não. Mas você vê claramente que isso não é a melhor forma de cooperar com um problema. E principalmente que pessoas que não têm esse problema fazem isso e no fim das contas elas também acabam assimilando essas dores. E nessa relação destrutiva você permite que os aspectos destrutivos da sua ferida emocional atuem por você. E isso se torna o quê? Começa a se tornar uma coisa normalizada, começa a se tornar uma coisa naturalizada. A um ponto que a pessoa pode começar até mesmo a ligar a identidade dela com esse trauma que ela tem. Isso é um dos problemas. Por quê? Porque se você liga a sua identidade às feridas que você tem, eu já falei isso várias vezes, gente. Se você acha que você é as suas sombras, você não tem capacidade de sair desse estado de dor. Porque você acha que você é inerentemente esse estado de dor. Não importa se isso você tá numa fase escura da sua vida, mas você tem que entender que todas as coisas que passam pelo campo humano, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, não definem quem você é, entende? E aí a relação afetiva com a ferida pode causar o quê? Uma limitação em você. Então isso vai se dispor em forma de fetichização, em forma de romantização, que é isso, exatamente isso, o trauma bond, obsessão idealizada com a sua ferida emocional. Em novela sempre tinha, não sei se ainda é assim até hoje, mas sempre tem aquela protagonista malvada, vamos pegar tipo usurpadora, sabe? E que as pessoas começam a romantizar o caráter dela, que vocês veem claramente que é destrutivo, vocês veem claramente que é tóxico. Vamos colocar também exemplos, tipo o Joker com a Arlequina, né? Arlequina, gente, até hoje... Ai, gente, meu português, né, é maravilhoso. Mas vocês entenderam, né? Aí você vira uma pessoa tóxica. Aí você tá lá achando super cool, super... Nossa, é a minha vibe protagonista malvado aqui e... Não, gente, você tá explodindo o planeta Terra. Então parem com isso, gente, sério. Isso não faz bem nem pra você, nem pra ninguém. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o corpo de dor. O desenvolvimento do corpo de dor. Existe um professor espiritual que é bem famoso nos tempos atuais, vocês devem conhecer, alguns de vocês, que é o Eckhart Tolle. E ele fala bastante sobre o corpo de dor, que eu inclusive recomendo vocês assistirem os vídeos sobre isso. O que seria o corpo de dor, gente? Seria um corpo que a gente projeta, praticamente um compilado das nossas reações ao mundo externo, que são negativas. Ele carrega as memórias das nossas experiências dolorosas. E esse corpo de dor, por que ele começa a virar esse agregado? Porque o psicossoma negativo começa a acumular. E isso vai gerando o quê? O trauma não resolvido. E quando isso não é resolvido, não é acessado,
ele começa a incorporar dentro de você. E aí esse corpo de dor começa a inconscientemente dirigir a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, e aí você começa a achar que você é o seu corpo de dor. Uma regra, praticamente, das pessoas que têm ferida emocional. Elas acham que não tem jeito, elas acham que não tem saída, elas acham que isso é karma, elas acham que elas são pessoas ruins, e não é. Ela já incorporou tanto esse corpo de dor que ela não consegue mais acessar o que é a sua verdadeira essência, o seu corpo saudável, né? Ela fechou os seus canais para ficar sempre no modo do quê? De sobrevivência. Né, que é o modo de hipervigilância, o modo de superalerta, o modo de luta e fuga, o modo de autoproteção, a autossabotagem. E aí, quando você não resolve o seu corpo de dor, o que o corpo de dor faz com você? Ele te impede de você viver no presente. Significa o quê? Que você sempre está vivendo no passado. Então, o que eu quero dizer com viver no passado? Que todos os dias, das 6 da manhã até as 8 da noite, você pensa naquela experiência ruim que você teve aos 5 anos de idade? Não. Significa o quê? Que você provavelmente vive sempre os mesmos sintomas dessa dor. Eu vou mostrar aqui como é o corpo de dor, porque isso é uma coisa física, biológica. Estou mostrando aqui a minha leitura de aura que eu fiz ano passado. Ano passado, vejam bem, gente, eu faço shadow work já faz, assim, mais de 3 anos. Pra vocês verem que esse é um tipo de trauma que eu tenho, emocional, que já faz muito tempo, que gerou um bloqueio tão grande em mim que é super difícil sair desse condicionamento. Isso gerou o quê? Também um padrão dentro dos meus chakras. Vocês estão vendo que aqui é o chakra plexo solar, que ele formou, tipo, é como se fosse esse cordão que vai até o chakra cardíaco, que é esse azulzinho. E ele formou essas duas paredezinhas. Sabe aquela história? O coração dela é fechado, coração frio, ela tem um escudo. Why do you shut the world out? What are you so afraid of? I said enough! Isso existe. E essa daqui foi a segunda camada da aura que foi lida, que é mais volátil, é a camada emocional. Mas isso é um condicionamento que eu já tenho de anos. Desde criança eu sou assim. Então isso é um tipo de corpo de dor. Terceiro ponto e o cuidado que você tem que tomar se você tem ferida emocional. Hiperbolização. O famoso drama. A pessoa que tem ferida emocional, gente, ela começa a distorcer os fatos. E por que ela distorce os fatos, Mika? Como eu falei, por causa do corpo de dor. Quando ela distorce os fatos, ela tem uma forma de ver a realidade que é conveniente para ela. Mika, você tá falando que as suas feridas emocionais são pessoas ruins, são pessoas interessantes. Não, eu tô falando que ela sempre vai pegar os fatos da realidade pra assumir alguma coisa sobre ela. Ela acha que todas as coisas que acontecem no mundo externo diz respeito a ela, que é um ataque pessoal. Azar, vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Deve estar cheia de canibais, vida, azar. Vem de um lugar de imaturidade emocional. E a imaturidade emocional, ela é um problema quando você tem ferida emocional. Principalmente visto que a maioria dos traumas são causados e originados a partir da infância. O que acontece com a criança. Mesmo se você não era uma criança, enfim. Mas o que acontece? Você fica tão ligado ao estado básico que você não tem espaço e tempo e energia para você focar e dar atenção para os aspectos mais espirituais, mais elevados de você mesmo. Como, por exemplo, desenvolver essas capacidades motoras, desenvolver essas capacidades intelectuais, desenvolver essas capacidades espirituais. Então, o que acontece? Todas essas partes de você que fazem você ser uma pessoa, por exemplo, que é mais responsável, ser uma pessoa que consegue compreender melhor os outros, você não consegue desenvolver. Você não consegue desenvolver. Isso fica não desenvolvido até o resto da sua vida adulta. Qual é o cuidado nesse caso? Você tomar cuidado para você não acabar caindo nas falácias mentais e emocionais dessas ilusões que são inconscientes, que vão tentar fazer as situações, as pessoas virarem monstros, virarem o fim do mundo, virarem tragédias,
que é inclusive um vídeo que eu fiz muito flopado, mas que eu recomendo muito porque é muito bom, sobre pessoas dramáticas, tá? Eu recomendo que vocês vejam aquilo porque veja como é que uma pessoa dramática funciona. E o drama, gente, o que acontece também no sentido mais energético. Quando a pessoa passa por tem feridas emocionais, provavelmente porque ela passou por experiências que são quase assim sobre-humanas, né, para ela lidar, na capacidade evolutiva e na capacidade biológica que ela tinha naquele momento, o que acontece? Ela só consegue ter capacidade de sentir e ela aprende que sentir, para ela sentir, ela precisa ser estimulada de uma forma negativa ou de uma forma muito intensa. Isso pode dar, por exemplo, em overreacting, a pessoa que reage explosivamente sobre tudo. Inclusive, isso tem a questão da culpabilização, porque aí você, por exemplo, todas as situações, elas despertam um gatilho em você, aí você começa a colocar a culpa nas pessoas, começa a culpar, é você que fez isso comigo, você que foi mal comigo, e isso pode gerar o quê? Muitos conflitos. Né, muitos conflitos nas relações. Por isso que a pessoa que tem ferida emocional, gente, ela tem que fazer o quê? Trabalho de amor próprio. Porque sem amor próprio você não tem energia, você não tem capacidade, gente, você não tem sanidade mental pra acessar esses fatos, sabe? Quando a gente tem amor próprio, a gente também constrói dentro da gente humildade. E vocês não sabem o quanto é importante pra pessoa que tem ferida emocional ter humildade. Porque o risco da pessoa que tem ferida emocional e totalmente pro ego é muito grande, muito grande. É sempre o que o outro está fazendo pra mim, o que o outro entende, que é exatamente o quinto ponto, o olhar projetado. Você tem que entender, pessoinha que tem ferida emocional, que mesmo que você passe por situações difíceis, você esteja rodeado de pessoas difíceis, ainda assim elas só pioram porque você tem um olhar projetado. Porque o seu olhar ele fica complexado. Vou colocar um exemplo aqui que não é exatamente o caso, mas pode ser uma ferida emocional. É uma pessoa que tem baixa autoestima com o corpo dela. Ela tem dismorfia corporal. Isso é uma coisa que eu tive também na minha adolescência. Muito sério, muito grave. Eu tô falando, gente, eu sou uma eu não gosto de falar sobrevivente porque dá muito uma sensação de tipo, só saiu a caca, sabe? E não é isso que eu quero pra vocês. Quero que vocês saibam que vocês são seres completos e merecem saírem completos dos traumas que vocês têm. Mesmo que tenha sequelas. Mas o que eu quero dizer aqui, a pessoa que tem essa baixa autoestima, tudo que ela olhar, tudo que ela vivenciar, ela sempre vai pensar naquele ponto que ela tem, naquele ponto traumatizado. Então ela conhece uma nova pessoa e a primeira coisa que ela faz é analisar a pessoa da cabeça aos pés, se a cabeça dela é proporcional com o peito, se os dentes dela estão alinhados, sabe? E sempre ela vai ter esse olhar complexado. E isso vai fazer o quê? Isso gera o quê? A famosa distorção, né? Ela não consegue ver as pessoas como elas são. Ela vê as pessoas a partir do filtro complexado dela. Então, é o que acaba acontecendo. Ela pode até mesmo, por exemplo, se ela tem um complexo muito grande de achar que, sei lá, o cabelo dela não é bom. E aí ela conhece uma pessoa que tem o cabelo que ela gostaria de ter, ela pode assimilar todo o caráter daquela pessoa só por causa do cabelo. E como ela tem uma associação negativa e traumática com o cabelo dela, quando ela vê uma pessoa que tem o cabelo que ela quer, num processo de recalque, por exemplo, ela acha que aquela pessoa é um lixo humano. Ela acha que aquela pessoa tá querendo se achar, por exemplo. Várias coisas. Então, vocês estão entendendo? Isso daqui é um exemplo mais pontual pra vocês entenderem, mas coloquem aí no caso de vocês, se vocês fazem isso. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as relações comecem a ser intoxicadas. Porque você não consegue mais ver e enxergar as pessoas. Você não enxerga as pessoas, você não enxerga. Você só enxerga o que você tem. Isso acontece por quê? Porque a pessoa que tem a ferida, provavelmente ela esqueceu como é que se sente o amor verdadeiro. Provavelmente ela aprendeu que o amor é o amor projetado. O que é o amor projetado? É o amor condicionado.
qualquer pessoa, qualquer situação, ela sempre vai tentar encontrar uma forma de constantemente procurar nesse mundo externo o amor que ela não sentiu. Pessoas que têm feridas emocionais, elas tendem a o quê? A se isolar, né? E por muitos fatores, além desse, mas um dos fatores é exatamente esse, que é o que as pessoas não falam, que é porque elas se isolam por causa delas mesmas também, porque elas não conseguem mais ver as pessoas como elas realmente são. Então é bem capaz que você sempre veja o pior lado das pessoas, qualquer coisa que a outra pessoa faz te dá gatilho. Então você tem que naturalmente o quê? Se afastar, se distanciar das relações, porque elas são sempre uma constante ameaça pra você. É sempre uma relação de inferioridade e superioridade em relação ao outro. Uma relação de rivalidade, o que o outro tem que eu não tenho, o que eu tenho que o outro não deveria ter. É uma relação de competição, sabe? Essa pessoa é melhor, essa pessoa tá mais bem de vida do que eu e eu tô aqui na fossa. Ela não consegue ver o outro como o outro. E o sexto cuidado que você tem que tomar é a exposição constante aos seus gatilhos. Se você tem ferida emocional, gente, já é muito difícil lidar com a vida, lidar com o mundo, no tipo de olhar que você tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar de se nutrir com coisas que te façam bem, né? Não coisas que são válvula de escape, tá? Mas coisas que verdadeiramente nutrem o seu ser, que elevem o seu estado vibracional. Porque se você já tem os gatilhos, inclusive de situações que não tem nada a ver, imagina se você sempre está se expondo a coisas dolorosas, factualmente. Pessoas que são tóxicas na sua família, um ambiente de trabalho, um ambiente que é denso. Isso vai sobrecarregando ainda mais. E o que acontece? Isso vai acumulando ainda mais dor. As pessoas não pensam nisso, que a gente, essa coisa do trauma é uma coisa constante. Você está sendo constantemente traumatizado. E você mesmo está se colocando numa posição de se traumatizar mais ainda. A nossa mente é super primitiva. Se ela vê uma coisa comprida, ela já acha que é uma cobra e sai pulando. Esse é o estado que a gente está. Observe na sua vida quais são as situações, quais são os ambientes, inclusive objetos, comportamentos, que ressuscitam a memória da sua dor. Por mais que seja uma coisa assim absurda, sabe? Tem um momento, gente, que a gente tem que lembrar que pra gente curar, a gente precisa deixar o quê? Que a ferida se cicatrize. Então é como se você estivesse o tempo todo abrindo a sua ferida constantemente, né? Isso não é positivo, isso não é construtivo, inclusive pode piorar ainda mais a sua ferida emocional. E aí um ponto que essa ferida emocional deixa de ser a dor verdadeira que ela é, pra virar o que? Dores secundárias, que eu já falei em outro vídeo aqui, ou hiperbolizar, exceder, ampliar aquela dor que você já tem. Até mais, gente, e saudades.